Olá pessoal, eu sou a Diggs, assistente do professor Diego Melo. Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo da playlist onde estamos estudando o audiolivro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas, dos autores Steve Chandler e Scott Richardson. Tenho alguns recadinhos rápidos antes de irmos para o conteúdo. Primeiro, caso você esteja vendo esse vídeo antes da primeira e segunda partes, recomendo que veja o link da playlist completa na descrição desse vídeo. O melhor é assistir todos os vídeos em sequência para que o aproveitamento dos estudos sobre a motivação na liderança seja mais eficiente. Segundo, se for possível, ouça em local silencioso e com fones de ouvido. Lembre-se também de ter em mãos caderno para fazer anotações dos pontos-chave. Terceiro, navegue facilmente em nosso conteúdo através dos capítulos que deixamos na descrição desse vídeo. Basta descer um pouco a tela em seu navegador e conferir. Quarto, se ainda não se inscreveu no canal do professor Diego Melo, gostaria de te pedir que faça uma pequena pausa agora e inscreva-se. Isso nos ajuda bastante a divulgar esse conteúdo para ajudar outras pessoas. Contamos com seu apoio. Neste terceiro vídeo, o professor Diego irá narrar do capítulo 41 ao capítulo 60. Eu retorno no final para mais alguns avisos. Bom estudo! Parte 41. Use o reforço positivo. O primeiro dever de um líder é ser otimista. Como seu subordinado se sente depois de uma reunião com você? Sente-se estimulado? Se a resposta é negativa, você não é um líder. Bernard Montgomery, marechal de campo britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Ninguém se lembra disso. Todo mundo parece esquecê-lo. Mas o reforço positivo sempre vence a crítica. Pouco importa se você está adestrando golfinhos ou motivando os membros de sua equipe. O modo certo de fazê-lo é por meio do reforço positivo. Não se vê adestradores no SeaWorld batendo nos golfinhos com um bastão de beisebol quando eles não pulam nos arcos certos. Em vez disso, nós os vemos dando pequenos peixes aos golfinhos quando eles atravessam os arcos de maneira correta. Por que não conseguimos nos lembrar disso? Estamos ocupados demais perseguindo os problemas e criticando as pessoas que os criaram. É assim que a maioria dos gerentes lidera. Na verdade, isso é uma armadilha do hábito. Certos procedimentos mínimos, porém, têm a capacidade de afastá-lo da armadilha. Você pode, por exemplo, fazer uma pausa antes de mandar um e-mail ou ligar para um dos membros de sua equipe e decidir que pequeno elogio pode lhe fazer. O reforço positivo é poderoso quando se trata de orientar e modelar o desempenho humano. Essa revelação continua a nos surpreender, pois temos sido treinados por nossa sociedade a identificar o que está errado e consertá-lo. Parte 42. Ensine à equipe o poder do não. No próximo século, os líderes serão aqueles que darão poder aos outros. Bill Gates. Tina se reporta a você. E uma das coisas que ela relata é que está estressada e não consegue dar conta de todo o trabalho. Após uma longa conversa sobre a vida dela no emprego, torna-se claro que Tina não tem objetivos, planos ou compromissos. Não é de se espantar, portanto, que as pessoas se sintam livres para desperdiçar o tempo dela. Tina não consegue lhes dizer não, simplesmente porque não tem dito sim a ninguém. Então você vai falar com ela. A maior vantagem de se fazer um planejamento e estabelecer objetivos é que isso a coloca novamente no comando. Permite que se concentre no que é mais importante para você. Ok? Como mudo isso? Pergunta Tina. Como aprendo a dizer não? Faça a si mesma as seguintes perguntas. Quais são os objetivos mais importantes para mim? E quanto tempo dedico a eles? Quais são as pessoas mais importantes para mim? E quanto tempo eu dedico a elas? Ouvimos muitas queixas de profissionais no setor empresarial com o mesmo tipo de vida dispersa. Eles contam que se sentem constantemente drenados pelas solicitações de pessoas que aparecem à sua porta dizendo: "Tem um minuto?" Bata o pé com força diante disso. Está na hora de aprender a dizer não. Quando aprender, ensine-o também aos outros. Torne isso uma lição valiosa.
A capacidade de concentração no trabalho depende do desenvolvimento de um músculo pouco usado, o músculo do não. Se você ou seus funcionários nunca o usarem, ele não conseguirá entrar em ação quando a situação for precária. Estará fraco demais. Qualquer solicitação feita por um colega ou um parente irá tirá-lo de sua missão. A chave para ensinar seu pessoal a desenvolver o músculo do não é primeiro desenvolver o músculo do sim. Se disserem sim às coisas que são importantes para eles, então dizer não para o que não é será cada vez mais fácil. Ajude-os a verbalizar o que querem. Faça com que expressem os seus desejos em alto e bom som. Tina, você precisa saber o que quer de antemão para ter a chance de consegui-lo. Saiba o que quer de sua carreira e terá a chance de obtê-lo. É fácil dizer não a algo quando você já disse sim a algo melhor. Parte 43. Estimule sua equipe a tratar bem seus clientes. Existe apenas um patrão, o cliente. Sam Walton. Nossos clientes são a fonte de onde se origina todo o dinheiro que temos e todas as coisas que possuímos. Não é a empresa quem nos paga, é o cliente. A empresa apenas passa o dinheiro do cliente para nós. Quando tiramos férias, é importante perceber que o cliente pagou por elas. Quando mandamos um filho para a faculdade, é com o dinheiro do cliente. Sam Walton construiu o Império Walmart sabendo que havia sempre apenas um patrão, o cliente. E o cliente pode despedir todos os funcionários da empresa, dizia Walton, incluindo o presidente, simplesmente gastando seu dinheiro em outro lugar. Por que não começar a motivar seu pessoal de acordo com essa abordagem? Por que não mostrar à equipe a importância de tratar a relação com o cliente como uma verdadeira amizade? Pode ser, afinal de contas, a vantagem competitiva final. Sem o encorajamento dos líderes, o cliente tende a sair da tela do radar. Se você não fizer as perguntas motivadoras e estimulantes a seu pessoal, o cliente pode até se tornar um aborrecimento ou um mal necessário. No afã de se vincular às pessoas que se reportam a eles, os chefes com frequência se solidarizam com as histórias de terror dos funcionários sobre como é duro agradar os clientes, como o telefone tocando o dia inteiro dificulta a administração do tempo, como eles se sentem explorados por seus clientes. Ao concordar com isso, você planta, mesmo sem saber, as sementes que permitem à equipe tratar os clientes de maneira fria, grosseira e pouco amigável. Isso aniquila o propósito do seu negócio, tornando-se a raiz de todos os seus problemas empresariais. Observe como você é tratado por uma companhia aérea em grandes dificuldades financeiras e como é tratado pelo pessoal de uma companhia altamente lucrativa. A companhia lucrativa dedica-se inteiramente aos problemas do cliente, ao passo que a outra companhia só se preocupa com seus próprios problemas. A companhia lucrativa dedica-se inteiramente aos problemas do cliente, ao passo que a outra companhia só se preocupa com seus próprios problemas. O propósito de seu negócio é zelar de tal forma pelo cliente que ele crie um hábito de voltar à sua empresa para comprar mais e cada vez mais. Mas isso só irá acontecer quando o seu pessoal, de forma ativa, consciente, inteligente, estratégica, criativa e gentil, construir boas relações com os clientes. Construir a relação não é fácil, vai contra os nossos hábitos mais arraigados. E isso nunca irá se concretizar se sua equipe ver o cliente como um aborrecimento, alguém ao telefone checando os preços, um chato que me interrompe quando estou prestes a ir almoçar, mais um problema no meu dia, alguém tentando devolver algo ou desafiar meus anos de experiência, um pateta, um idiota, etc. O motivo desse desprezo pelo cliente está na falta de incentivo constante para que as pessoas pensem de outra maneira. Em outras palavras, falta de liderança. Em outras palavras, você e eu. Uma atitude ruim em relação ao cliente sempre vem, de algum modo sutil, do topo. Como líderes, nós damos o tom, ou fazemos as perguntas certas que põem a bola em jogo na mente de nossos colaboradores, ou não fazemos.
Se sou um líder, quero fazer as perguntas que respeitem a inteligência do meu pessoal. Quero tratá-los como se fossem especialistas em comportamento e padrões de pensamento do cliente, porque eles o são. Quero perguntar como podemos construir uma relação de mais confiança com o cliente. Como podemos converter um telefonema aparentemente simples num relacionamento caloroso que faça com que o cliente goste de nós e queira comprar de nós, sem se importar com o preço. Quero perguntar como podemos conseguir uma força de venda para conquistar a confiança do cliente e repetir o negócio. Quero pedir conselho e ajuda sobre a psicologia do cliente. Quero fazer as perguntas que irão motivar os funcionários a pensar em termos muitos clientes para toda a vida, em vez de pensar em transações isoladas. Posso começar uma reunião com a minha equipe dizendo: suponhamos que você seja um cliente em potencial e esteja ligando para a nossa loja. Suponhamos que você seja novo na cidade e ainda não tenha hábitos de compra nessa categoria de produto. A minha é a terceira loja para a qual você ligou. Se estou estressado e mal-humorado e simplesmente informo o preço que você pediu e desligo, posso tê-lo perdido para sempre. Que importância tem? Uma perda de $69 não vai nos matar, mas considere o impacto de uma vida inteira, ou pelo menos dos próximos 10 anos. E se aquele cliente gastasse $400 por ano? A maioria das pessoas vai em certas lojas apenas porque se sente bem indo lá. Em 10 anos, ele teria gasto $4.000. São $4.000 perdidos por causa de um telefonema ruim de menos de 1 minuto. Se um funcionário perdesse $4.000 da caixa registradora num minuto, ele ainda estaria trabalhando para nós? Finalmente, como trataríamos o cliente se ele fosse um amigo querido? Por que a palavra amigo é ouvida tão raramente no mundo das relações de negócios? Os amigos são realmente melhores do que os clientes? Seu amigo puxa o talão de cheques depois de tomar uma cerveja com você e diz: isso aqui é para pagar a conta do dentista de sua filha. Não, mas nossos clientes fazem isso. Parte 44. Aproveite a melhor hora para o maior desafio. É muito difícil quando imaginado de antemão, mas muito fácil quando você o executa. Robert Peace, filósofo e escritor americano. Encare seu maior desafio na melhor hora do dia. Nem sempre é possível fazer isso. Às vezes os desafios conseguem abrir um buraco no meio da sua programação. No entanto, sempre que possível, veja se pode combinar seu melhor período biológico, emocional, físico e mental, com o grande trabalho que você tem de fazer. Muitos líderes rendem melhor nas primeiras horas da manhã. Outros atingem o período mais frutífero no fim da manhã. Outros ainda, à tarde. Seja qual for o seu melhor período para brilhar, não o desperdice com coisas triviais e atividades de baixo retorno. Invista essa energia e o auge de sua atenção no grande desafio que você vem adiando. A maioria de nós confunde prazer com felicidade. Encontramos grande prazer em desperdiçar o nosso pico de energia em tarefas pequenas, executando-as com alívio e perspicácia, fazendo desaparecer todas essas obrigações menores com energia e animação. Enquanto isso, porém, a tarefa importante fica à espreita, esperando até que estejamos cansados e mal-humorados para ser considerada, razão pela qual é colocada de lado com tanta frequência. Saiba de antemão qual é o seu maior desafio. Determine-se a enfrentá-lo durante o período em que você estiver no auge de sua capacidade e de sua energia. Essa é a fonte máxima da felicidade profissional de um líder, o sentimento de realização que é obtido quando se toma nas mãos a tarefa mais importante. Só de ver a expressão no rosto do líder, os outros se motivarão a segui-lo. Parte 45. Use bem os 10 minutos. O ser humano não deve permitir que o relógio e o calendário o seguem para o fato de que cada momento de sua vida é um milagre e um mistério. G. Wells, escritor inglês.
Perguntaram ao filósofo contemporâneo William Eve qual era o segredo da liderança eficaz. Ele respondeu: aprenda a usar 10 minutos com inteligência. Isso irá lhe proporcionar dividendos gigantescos. Em geral, o que separa um grande líder de um péssimo administrador é apenas isso: a capacidade de usar bem os 10 minutos. Colocamos um quadro com a frase de Irving na parede do nosso escritório, pois ter citações curtas e motivadoras penduradas à vista de todos realmente ajuda. É um modo de despertar para o próprio potencial, especialmente quando se tem apenas 10 minutos antes do próximo compromisso. Você irá usá-los de forma inteligente ou irá fazer hora? Uma visita que fizemos recentemente ao escritório de um líder de muito sucesso mostrou-se mais enriquecedora quando notamos o cartaz inspirador atrás de sua mesa com os dizeres: as palavras mais importantes. 5 palavras importantes. Eu me orgulho de você. 4 palavras importantes. Qual é a sua opinião? 3 palavras importantes. Sim, por favor. 2 palavras importantes. Muito obrigado. 1 palavra importante. Você. Eis outra citação afixada na parede de um escritório. Esta é de Charles Buxton, o famoso advogado e membro do parlamento inglês em meados do século XIX. Você jamais encontrará tempo para coisa alguma. Se quiser tempo, terá de fabricá-lo. E às vezes aquela tarefa fundamental para a qual não encontramos tempo tem de ser encaixada na próxima brecha de 10 minutos. Parte 46. Saiba o que plantar. A disciplina é a ponte entre os objetivos e as realizações. Jim Rohn, escritor e motivador americano. Quase todos os gerentes, especialmente os que têm dificuldade em fazer planos, colocam os números do planejamento em 6º lugar na sua lista diária de prioridades, depois dos seguintes itens. Número 1. Não chatear os outros. Número 2. Comprometer-se a parecer extremamente ocupado. Número 3. Combater incêndios e resolver problemas. Número 4. Explicar e justificar os desempenhos dos outros, sejam eles bons ou ruins. Número 5. Ser estimado. Há poucos anos vimos um brilhante consultor empresarial aparecer numa organização com problemas financeiros e virar tudo de cabeça para baixo. Ele conseguiu isso alterando as prioridades. A primeira coisa que fez foi colocar enormes tabelas com os resultados na sala de reuniões, contabilizando as atividades da empresa e as vendas diárias. Até então, os números da empresa eram abordados com constrangimento. Se as pessoas não estivessem atingindo bons números, os gerentes desperdiçavam um bocado de tempo ouvindo suas justificativas. O pessoal de venda se tornou eficiente em vender desculpas, não produtos. Todas as reuniões de alto escalão eram centradas em circunstâncias, tópicos e situações que nos impedem de ter êxito. Outro dia, conversamos com um executivo de operações de outra organização que se encontrava muito atrás de suas projeções de negócios. Não estamos fazendo um planejamento, disse ele. Por que não? A economia, o clima, a guerra, o modo como as crianças são criadas hoje, a falta de bons candidatos para os cargos aqui, problemas da companhia, declínio da indústria, regulamentações do governo, o aumento da competição, nenhum orçamento para treinamento em vendas. Fora isso, o que está atrapalhando você? Quando passamos a frequentar as reuniões da empresa, observamos que elas giravam sobre aqueles assuntos. Todas as reuniões se concentravam nos obstáculos ao sucesso. Aquilo em que você se concentra, cresce. Concentre-se em números, e eles também crescerão. Parte 47. Não ponha seu coração de lado. Só avança na vida aquele cujo coração se torna mais compassivo, cujo sangue se torna mais quente, cujo cérebro se torna mais rápido e cujo espírito mergulha numa paz viva. John Ruskin, filósofo e escritor inglês.
Aqueles que realmente obtêm êxito como líderes e vendedores não se prendem ao conceito de administrar e vender, embora tenham um grande respeito por ele. Eles o transformam no conceito cotidiano de construir relações. Eles sempre pensam em termos de sua relação com o outro. Como consigo fazer isso melhor? Como posso servi-lo? Como contribuir para a sua vida hoje? Como demonstrar meu compromisso com ele? Como deixá-los mais felizes? Como fazer com que tenha acesso mais fácil a tal informação? Há uma contínua expansão da cordialidade na relação. Um líder sabe que a comunicação resolve todos os problemas, e a falta de comunicação piora todos eles. Nenhum acordo de liderança pode ser feito sem uma conversa. Portanto, faça com que suas conversas sejam vitais. Converse muito e de forma calorosa para chegar ao seu objetivo final. O renomado professor Lance Secretan escreveu 13 livros sobre liderança e resume da seguinte maneira suas descobertas. Liderança é menos sobre técnica e métodos e mais sobre abrir o coração. Liderança tem a ver com inspiração, para si próprio e para os outros. A grande liderança diz respeito às experiências humanas, não a processos. Liderança não é uma fórmula ou um programa, é uma atividade humana que vem do coração e leva em conta o coração dos outros. Parte 48. Ensine a equipe a eliminar as pendências. Nada é tão fatigante quanto a eterna pendência de uma tarefa não concluída. William James, psicólogo e filósofo americano. Se os membros de sua equipe estão cada vez mais exauridos e fatigados, cabe a você ajudá-los a redirecionar o curso de ação de modo a concluir os projetos em andamento. Certa vez, há muito tempo, fomos a uma apresentação de Cheryl Richardson, uma das melhores personal coaches americanas, que ajuda profissionais a organizar melhor suas vidas. Quando nos inscrevemos para a palestra, não conhecíamos o trabalho dela. Cheryl se levantou e perguntou a todos nós: "Vocês podem fazer uma lista das 10 principais coisas que estão inacabadas em suas vidas e que precisam ser terminadas?" Todos podiam, é claro. Então a fizemos. A seguir, ela nos deu um exemplo de como treina seus clientes. Quando o massagista foi lhe pedir uma consultoria, Cheryl lhe perguntou: "Qual é o problema?" "Preciso de um volume maior de negócios", disse o cliente. "Ok", respondeu ela. "Quero que você anote as 10 principais coisas que precisa completar em sua vida." O cliente escreveu. Então, Cheryl lhe disse: "Agora, quero que se comprometa a concluir essas tarefas." "Tudo bem, mas não foi por isso que vim me consultar com você", disse ele. "Estou aqui porque preciso de um volume maior de negócios." "Eu sei", disse Cheryl. "Termine isso e terá um volume maior de negócios." "O quê?", perguntou o massagista. "Isso não tem nada a ver com conseguir mais clientes." "Na realidade", explicou Cheryl, "tudo que está incompleto drena a sua energia. É isso que está impedindo você de ter mais clientes." "Mas isso não faz o menor sentido." "Acredite em mim. Eu ganho a vida fazendo isso", disse Cheryl. "Aconselho dezenas de clientes com o mesmo problema. Não quer tentar? Se não quiser, não tenho como ajudá-lo." "Certo. Seja como for, preciso mesmo concluir essas tarefas." Assim, ele se comprometeu a concluir 3 dos 10 itens da lista até a próxima semana. Na semana seguinte, ele apareceu e disse: "Completei minha tarefa." "E o que aconteceu?", perguntou Cheryl. "Foi surpreendente. Antes mesmo da primeira semana terminar, 3 pessoas completamente desconhecidas me ligaram e preencheram a minha agenda." "É assim que funciona", disse Cheryl. "Nunca esquecemos essa lição e a temos ensinado desde aquele dia. Não é apenas o fato de seu pessoal ter todas essas tarefas por fazer que atrapalha, mas também a preocupação subjacente com elas. A presença constante disso no inconsciente consome a energia, drena a produtividade e a vitalidade da equipe. Ajude seus funcionários a concluir as pendências, e a motivação deles o surpreenderá." Parte 49. Aplique a matemática em sua abordagem. Ganhamos a vida com o que obtemos, mas construímos uma vida com o que damos.
Winston Churchill. Você irá realmente gostar de motivar os outros se começar a pensar em sua vida como uma equação matemática. Vimos pela primeira vez a graça e o benefício dessa abordagem quando um amigo, o diretor executivo Dwayne Black, resolveu a equação em 2 folhas de papel diante de um grupo de gerentes. Aqui vai. Quando se é positivo, representado pelo símbolo matemático da soma, soma-se algo a qualquer conversa ou reunião da qual se participe. Ser positivo é isso. A pessoa acrescenta. Quando se é negativo, representado pelo sinal da subtração, subtrai-se algo da conversa, da reunião ou da relação da qual se participa. Se alguém é negativo, muitas vezes, subtrai tanto da relação que não sobra mais relação. É simples matemática. É a lei do universo. O positivo soma, o negativo subtrai. Como na matemática, quando um ponto negativo é acrescentado, o total diminui. Acrescente uma pessoa negativa à equipe, e o moral e a energia, e portanto a produtividade e o lucro da equipe serão diminuídos. Se você é um líder positivo, com pensamentos positivos sobre o futuro e as pessoas que lidera, acrescenta algo a cada pessoa com quem conversa, agrega algo de valor a cada comunicação, até mesmo a cada e-mail, que seja positivo. Soma algo à vida da pessoa que o recebe. Porque o positivo sempre acrescenta algo. E vai mais fundo do que isso. Se você tem pensamentos positivos ao longo do dia, está somando a sua própria experiência interior. Cada pensamento positivo significa um ponto extra para o seu espírito e sua energia. Os pensamentos negativos retiram substância da experiência de estar vivo e roubam sua energia. Diga a si mesmo: gosto dessa matemática. Gosto de sua simplicidade. Posso agora fazer essa matemática o dia inteiro. Quando surgirem pensamentos negativos sobre minha equipe ou uma lista de tarefas a executar, é hora de fazer uma pausa, reagrupar as forças e dar uma refrescada. É hora de dar um tempo, fechar os olhos e relaxar, tendo em mente meu objetivo e minha missão. É hora de ir mais devagar e renovar o ar. Faço muitas pausas assim durante o dia, e tal prática está mudando a minha vida para melhor, deixando-me mais forte e mais enérgico do que antes. Sua força e energia motivam os outros. Como disse o escritor Carlos Castaneda, podemos nos tornar infelizes ou nos tornar fortes. A quantidade de trabalho é a mesma. Parte 50. Participe. Decidir situar-se no alto nível da escolha é assumir a responsabilidade e o controle de sua vida. Herbie Mandel, psicólogo e escritor. Líderes que assumem a posição de dono motivam mais eficazmente os outros do que líderes que bancam de vítimas da estrutura corporativa ou das decisões do alto escalão. Isso porque os donos tomaram a decisão consciente de viver no nível da escolha. Eles sempre dizem: contem comigo, estou nessa. Os líderes que vivem no nível da escolha não dizem: contem comigo, por serem puxa-sacos. Na verdade, eles não se importam muito com quem é quem na empresa. Eles vestem a camisa porque isso torna a vida mais interessante e o trabalho mais divertido. Seja uma partida de futebol, num churrasco de final de semana ou no último grande projeto da empresa, é mais divertido cooperar e participar com afinco. Digamos que a companhia determine que todos se dividam em equipes experimentais. O gerente vítima dirá: vou esperar para ver que negócio é esse que estão empurrando para cima da gente agora. Já não basta eu ter que trabalhar que nem um condenado? Ainda precisa entrar nesses jogos? Que história é essa de equipe sintonizada em sentimentos? Não vou participar disso por enquanto. Vou esperar uns 5 anos. Nesse meio tempo, o líder dono está dizendo: ora, não vou julgar essa iniciativa. Seria um desperdício de energia mental. Vou aceitar. Por quê? Porque isso merece minha cooperação? Não. Pouco me importa se a merece. Vou participar porque me dá mais energia e torna o trabalho mais divertido. Eu mereço ser feliz no trabalho. E sei por experiência própria que é bom participar. A verdadeira liderança propicia um espírito de cooperação que não está vinculado à questão de a política da empresa merecer ou não o apoio.
A fonte da cooperação é o compromisso pessoal de ter uma grande experiência de vida. Os verdadeiros líderes não personalizam negativamente as empresas para a qual trabalham, pois esse hábito é uma forma de doença mental. Proteja sua saúde mental, seja um exemplo positivo, e isso motivará os outros. Os verdadeiros líderes não esperam que a empresa lhes dê algo de bom para seguir. Eles tomam a iniciativa, assumem a liderança. Organização nenhuma poderá se equiparar algum dia a um grande indivíduo. O homem sempre será mais criativo do que a empresa. Parte 51. Relaxe primeiro, motive depois. Um capitão assustado torna toda a tripulação assustada. Lister Sinclair, dramaturgo e radialista canadense. O grande professor de música e motivador de artistas Rodney Mercado tinha uma receita simples para o sucesso. Ele costumava dizer: existem apenas 2 tipos de princípios que é preciso seguir para se tocar lindamente ou ter uma vida maravilhosa: concentração e relaxamento. E ponto. Nada mais além disso. Quando Scott ouviu sua observação pela primeira vez, ficou indignado. O quê? Não tem nada a ver com música. Tem tudo a ver com música. A receita de relaxamento de Mercado era a seguinte: você precisa alcançar o máximo de relaxamento. Se quiser tocar mais rápido, precisa relaxar mais. Se quiser tocar mais alto, precisa relaxar ainda mais. Se quer produzir mais som, precisa relaxar mais. Scott achava aqueles conselhos contraditórios, pois acreditava que a motivação estava relacionada à agitação. Essa sempre fora a minha impressão para motivar. Acenda uma chama. Assuma a liderança. Conta Scott. Se ele queria tocar mais rápido, ficava agitado e tenso, e tentava com mais afinco. Se queria obter mais em qualquer aspecto da vida, ficava tenso com a tentativa. Mas Mercado tinha uma visão bem diferente. Vou tocar um trecho da música e quero que você apenas escute por um momento. Scott lembrava que o professor quase estourou as cordas do violino. Tecnicamente estava tudo certo, mas soava como se Mercado fosse arrebentar as cordas, porque havia muito som e movimento sendo produzido. Então o professor disse: agora, Scott, quero que coloque a mão sobre o meu antebraço enquanto toco de novo esse trecho, e sinta o que está acontecendo enquanto eu faço isso. Quando Scott colocou a mão sobre o antebraço do professor, ficou atônito, pois o braço dele estava quase totalmente relaxado. Não havia qualquer tensão nos músculos. De repente ele compreendeu. Compreender mudou não só o meu conceito de tocar violino, como também a visão sobre o que eu estava fazendo na minha vida. Eu tinha vivido tenso e me esforçado para obter o sucesso, em vez de relaxar para chegar até a ele. A mesma fórmula funciona para um corredor de alta velocidade no atletismo. O que a maioria dos corredores faz quando tenta correr mais rápido é colocar mais esforço em seu desempenho. E sem perceber, tensionam os músculos e seus tempos pioram. Tentar com mais empenho os torna mais vagarosos. Os corredores não percebem que estão no auge do seu estado de relaxamento durante seus tempos mais rápidos, diz Scott. Scott passou a adotar esse princípio em todas as situações. Se está à frente da diretoria da empresa ou de qualquer outro grupo, sabe que o segredo é o relaxamento. O que as pessoas costumam fazer? Elas ficam nervosas, tensas, e seu desempenho cai. Seguindo os ensinamentos de Mercado, sempre que me sinto tenso, diminuo o ritmo e relaxo completamente, explica o Scott. As palavras dele parecem ecoar nos meus ouvidos. Se você começar a tremer, só há um motivo: você está tenso. Se relaxar, não pode tremer. Se começa a tremer, é um sinal de que não está relaxado. Muitos líderes se apresentam à frente de sua equipe ou da sua companhia tão nervosos por falarem em público que perdem a capacidade de motivar qualquer um. Se você precisa falar para o seu pessoal e se sente tenso, como se as palavras não viessem do coração, pratique relaxar no local em que vai se apresentar. Se suas pernas começarem a tremer, não se preocupe. É apenas um momento de feedback. É o seu corpo dizendo que você ainda não está relaxado. Se tivesse, não tremeria. Seria fisicamente impossível. Uma vez que relaxamos, tornamo-nos oradores bem melhores.
Portanto, não pratique apenas a palestra que vai fazer. Pratique o relaxamento também. Parte 52. Não aperte o botão da desistência. A maioria das pessoas tem êxito porque se determinou a tê-lo. Gente medíocre às vezes consegue um sucesso notável, simplesmente porque não sabe quando parar. George Allen, treinador de futebol americano. Todo ser humano tem uma parte pouco conhecida do cérebro em comum, o botão da desistência. Alguns, por hábito de uma vida inteira, usam o botão da desistência ao primeiro sinal de frustração. Quando seus exercícios físicos ficam puxados demais, eles apertam o botão da desistência e vão para casa. Se os telefonemas do dia se tornam frustrantes, eles apertam o botão e saem para tomar um café com um colega e passar umas 2 horas em negatividade solidária. Todos têm um botão da desistência. Nem todos sabem. Passe a conhecê-lo. Observe o momento em que aperta o botão. Você não pode abandonar o que está fazendo até apertá-lo. O ser humano, como qualquer animal, tende a persistir até que um objetivo seja alcançado. Note como as crianças conseguem o que querem e verá a persistência natural. Entretanto, em algum ponto ao longo do caminho nos deparamos com esse pequeno botão. Logo começamos a usá-lo. Alguns começam após uma grave frustração. A seguir, após frustrações médias, até que finalmente ele é utilizado ante qualquer desconforto. Nós simplesmente desistimos. Se você não tivesse o hábito de apertar o botão cedo demais, alcançaria virtualmente qualquer objetivo que estabelecesse. Jamais desistiria de sua equipe. Bateria a meta de venda todos os meses. Perderia todos os quilos que sempre quis perder. Conquistaria qualquer coisa que quisesse, porque não apertaria o botão. O botão da desistência é algo em que você pode se concentrar, sobre o qual pode aprender e que pode fazer funcionar a seu favor, em vez de contra você. Apertá-lo cedo ou tarde é apenas uma questão de hábito. O hábito de apertá-lo é interpretado erroneamente como uma falta de força de vontade, coragem, ímpeto ou desejo, mas isso é bobagem, é só um hábito. E como qualquer hábito, pode ser substituído por outro. Habitue-se a não apertar o botão da desistência cedo em qualquer processo. Não desista de ser um líder nem de fazer com que sua equipe seja composta de pessoas produtivas. Quanto menos vezes você desistir, mais motivador se tornará. Parte 53. Lidere com entusiasmo. Nada grandioso jamais foi criado sem entusiasmo. Ralph Waldo Emerson. O mundo é um palco. Você é um grande ator nesse palco. Portanto, quando for a sua vez de aparecer em cena, demonstre entusiasmo. Sobretudo, se tiver algo que possa estimular a sua equipe. Se precisa convencê-la de alguma coisa, tente ser realmente entusiástico sobre o que tem a dizer, simplesmente como um ponto de partida. Quando seu colaborador responder, mostre um brilho nos olhos, solte centelhas, irradie liderança e soluções. Quando estiver pronto para envolver a equipe, não desapareça. Lembre-se de que você está agindo de forma entusiástica. Você é um ator, e dos bons. Termine com um grande finale. O entusiasmo é contagiante, e todos adoram estar perto dele. Isso os fará sorrir e se motivar. A maioria dos gerentes comete o erro de não fazer isso. Eles agem de modo reservado, frio, profissional. Não agem de modo profissional porque são profissionais, e sim porque ficam com medo de como estão se saindo, e acham que é mais seguro adotar uma postura mais distante. Conversamos com Jeremy sobre uma palestra que sugerimos que ele desse para a sua equipe. Você pareceu menos entusiasmado sobre o novo sistema de comissões, Jeremy. É mesmo. Não percebi. A questão é essa. Como assim? Você não está percebendo sua falta de entusiasmo porque resolveu não ter consciência disso. Foi uma escolha? Você está escolhendo ser menos entusiástico. Ah, não concordo. Acho que não estou fazendo escolha alguma, disse Jeremy. Você fala espanhol, não é, Jeremy?
Falo, sou bilíngue. Isso ajuda com certos clientes. Percebeu que fez a palestra para a sua equipe em inglês? Notou isso? Claro. Escolheu falar em inglês? Claro que sim. A equipe toda fala inglês. Aonde quer chegar? Perguntou ele. A escolha do idioma foi tão clara e definida quanto sua escolha de não ser entusiástico. Recomendamos que não deixe o entusiasmo de lado ao lidar com seu pessoal. Jeremy ficou em silêncio. A frieza não vende. Profissionalismo sem paixão não causa impacto. É esquecido na mesma hora, juntamente com a ideia que você está promovendo. A palavra entusiasmo vem do grego entheos, que quer dizer o Deus no interior, o seu eu mais vigoroso e espiritual. Você é levado à 10ª potência, como quando era criança e guiava a bicicleta sem pôr as mãos no guidão. O entusiasmo é contagioso. Se você está animado com uma ideia, todos o ficarão. É assim que funciona. Lembre-se sempre da observação de Ralph Waldo Emerson. Nada grandioso jamais foi criado sem entusiasmo. Você pode liderar com ou sem entusiasmo. A escolha é sua. Uma delas constrói uma equipe altamente motivada. A outra cria problemas a longo prazo. Mas como posso me mostrar animado quando não estou? Disse Jeremy finalmente. Os gerentes perguntam isso o tempo todo. A resposta é fácil. A maneira de ser entusiasmado é agir com entusiasmo. Não há uma pessoa no mundo que possa distinguir entre as duas coisas, se você colocar o coração e a alma na atuação. E cerca de 1 minuto e meio depois do início de sua encenação, acontece a coisa mais curiosa. O entusiasmo se torna real, você o sente, e a sua equipe também. Parte 54. Estimule a concentração. A primeira lei do sucesso é a concentração. Fazer todas as energias convergirem para um único ponto e ir diretamente a ele, sem olhar para a direita nem para a esquerda. William Matthews, jornalista. Um outro princípio em que o professor Mercado acreditava era o poder da concentração, ou o foco. E ele fazia com que seus alunos entendessem isso por meio de um sistema bem peculiar. O professor Mercado nos fazia dar recitais de música, como faz a maioria dos professores. Mas nesses recitais ele nos pedia para tocar nossas peças 2 vezes. Recorda Scott. Na primeira vez as tocávamos como em qualquer outro recital padrão. Mercado dizia, ok, agora vamos tocá-la de novo. Todos vão ter a chance de executar a peça uma segunda vez. Na segunda vez, porém, enquanto os músicos tocavam, Mercado distribuía pedaços de papel para o público com instruções escritas como: vá até o músico e puxe a orelha dele. Cante uma música engraçada. O professor chegava a dizer para o acompanhante do músico: mais rápido, mais devagar. Pare! Mercado ia até os músicos enquanto eles tocavam e fazia coisas ainda mais radicais. Puxava o arco do violino, desafinava as cordas para que os músicos não conseguissem obter nenhum som nelas. Depois, começava a afinar o instrumento de novo. Basicamente, o inferno tomava conta do palco durante essas segundas atuações. No final, ele perguntava a cada um dos músicos qual tinha sido a melhor atuação. A primeira, normal, ou a segunda, infernal. A maioria das pessoas acha que eles respondiam que era a primeira, do modo normal. Mas invariavelmente a segunda atuação, aquela em que eram mais distraídos, era a melhor. E todos admitiam isso. Por quê? Perguntava Mercado. O motivo era terem sido forçados a se concentrar de forma plena e focalizar internamente a música que tocavam. Eram obrigados a excluir qualquer outro impacto ou interferência do meio ambiente. Se fosse prestar o mínimo de atenção ao que acontecia em torno deles, ficariam irremediavelmente perdidos. E assim, por causa do foco interno total no que estavam tentando produzir, a música, e por excluir todo o resto, inclusive o músico que os acompanhava, conseguiam uma performance fantástica diante de todas aquelas dificuldades. Foi uma lição fantástica, diz Scott, e costumo empregá-la do seguinte modo: cada vez que estou perturbado pelo caos à minha volta, utilizo-a para me concentrar ainda mais. Se você quer ter os membros de sua equipe verdadeiramente inspirados pelo seu exemplo,
Ensine-o a usar as distrações para se concentrarem mais, não menos. Mostre-lhes como fazer isso. Parte 55. Inspire estabilidade interior. Tornar-se um líder é tornar-se você mesmo. É simples assim e também difícil assim. Warren Benz. Buscamos arduamente a estabilidade. Todos os líderes que treinamos e com quem trabalhamos estão tentando encontrar mais estabilidade no trabalho, na carreira e, sobretudo, em suas empresas. A chave da estabilidade, contudo, não é procurá-la fora de você. É inútil tentar encontrá-la em sua empresa ou em sua profissão. É preciso olhar para dentro, enxergar a si mesmo no espelho. Procure-a dentro de seu entusiasmo pelo trabalho. Às vezes, aquele ânimo interno precisa ser construído do zero, da improvisação. O psicólogo Nathaniel Branden coloca a questão do seguinte modo: é provável que lhe tenham dito quando jovem: a verdade, garoto, é que a vida não gira em torno do que você quer. O que você quer não é importante. A vida consiste em fazer o que os outros esperam de você. Se você aceitou essa ideia, deve estar se perguntando o que aconteceu com seu entusiasmo pela vida. Pergunte-se o seguinte: eu me sinto bem comigo mesmo? Tenho orgulho de minha liderança hoje? Sinto aquela emoção maravilhosa que experimentamos ao final de um bom dia quando sabemos que acertamos? Em caso afirmativo, essa opinião é vital e visível para as pessoas que quero motivar? Se você pode desenvolver sua autoconfiança como líder, então pode infundir estabilidade em sua carreira. E daí que vem a verdadeira estabilidade, capaz de sobreviver a essa era de mudanças externas rápidas. O mercado de trabalho muda, a indústria toda muda, o mundo também. A cada manhã que abrimos o jornal ou nos deparamos com as notícias, algo fundamental está diferente. Alguma coisa importante jamais será a mesma. Essas mudanças rápidas são aterrorizantes para as pessoas instáveis, que desejam que as coisas permaneçam iguais. Elas não conseguem dormir, e as mudanças continuam a acontecer. Por outro lado, não há nada que motive mais as pessoas do que a presença de um líder com autoestima e estabilidade interna. Desenvolvemos nossa autoestima aos poucos, exatamente como os atletas constroem sua força. Eles não o fazem da noite para o dia, e sim dia a dia, acrescentando um pouco mais de peso à barra, um pouco mais de distância à corrida. Em pouco tempo, se tornam atletas notáveis, poderosos e magníficos. O mesmo ocorre com a liderança. Um pequeno progresso a cada dia, na comunicação, ao delegar, na liderança servidora, ao ouvir as pessoas, conseguindo-se 2%, talvez 4% de avanço melhor ainda do que antes. Apenas isso. Trata-se de um movimento consciente, e é inspirador estar por perto disso. Parte 56. Desista de ter sempre razão. Devo seguir as pessoas? Não sou o seu líder? Benjamin Disraeli. Quando as pessoas são promovidas para uma posição de gerência, em geral consideram muito importante mostrar aos outros que elas sabem o que estão fazendo. Depois transformam isso numa ânsia de ter sempre razão. Acham que só serão admiradas se tiverem certas sobre as coisas, e com isso não lidam com o seu pessoal de forma humilde. Tornam-se incapazes de admitir que erraram e confessar aos outros: sabe de uma coisa? Você estava certo a respeito daquele assunto. Um líder realmente forte e motivador, admirado e respeitado, é o que não tem a obrigação de estar certo sobre coisa alguma. Jamais. Há muito mais poder em admitir para alguém: olha, agora que ouvi o que você disse, percebi que tem razão, e vou tomar as providências para que seja feito desse modo. Essa é a pessoa que irá realmente motivar os outros. Estar certo jamais terá importância a longo prazo. O que importa é realizar algo. Posso estar errado sobre absolutamente tudo, dia sim, dia não, e ainda assim ser um líder extraordinário. Por quê? Porque extraí o melhor de meu pessoal. Ensinei-os a tomar as próprias decisões. Fiz aparecer sua força, sua lealdade, seu ótimo desempenho, e todos os números correram na minha direção.
Parte 57. Mantenha-se alerta. Há muita gente pensando mais em segurança do que em oportunidade. Parece ter mais medo da vida do que da morte. John Barnes, ex-secretário de Estado americano. A mudança assusta tanto meu pessoal que chega a ponto de me assustar. Portanto, um modo de construir minha força interior como líder é aumentar a consciência do que é a vida e do que é o mundo dos negócios. Quanto mais consciente me tornar, melhor líder serei. Não quero simplesmente enfiar a cabeça na areia e dizer, mas estamos fazendo isso há 20 anos. Não pretendo repetir eternamente. Não quero saber se as coisas mudaram. Só desejo que tudo seja como costumava ser e que as pessoas sejam como sempre foram. Porque se eu não tiver uma verdadeira compreensão do que são as pessoas de hoje, especialmente os mais jovens, e de como estão aprendendo a vida, minha capacidade de liderança declinará ao longo dos anos e logo me tornarei irrelevante. Como escreveu Nathaniel Branden em Autoestima no Trabalho, agora vivemos numa economia global caracterizada por mudanças rápidas, avanços científicos e tecnológicos acelerados, em um nível de competitividade sem precedentes. Esse desenvolvimento cria demandas por níveis mais altos de educação e treinamento do que os exigidos das gerações anteriores. Todos aqueles ligados à cultura empresarial sabem disso. O que não está claro é que tudo isso também cria novas demandas sobre nossos recursos psicológicos, exigindo maior capacidade de inovação, autoadministração, responsabilidade pessoal e direcionamento. Antes, os líderes eram chefiados por outros líderes. Gerentes eram gerenciados por outros gerentes e não havia tanto espaço para a flexibilidade. Diziam-nos o que fazer, então nós dizíamos às outras pessoas o que fazer, e era basicamente um sistema do tipo militar, hierárquico. Agora, contudo, as coisas são mais complexas e mutáveis. É como uma confusão que se estabelece de repente num jogo de futebol, em que todos disputam a bola de forma frenética, em vez de dar os passes habituais. Vivemos assim atualmente. A vida mudou profundamente e vai continuar mudando cada vez mais depressa à medida em que o tempo passar. Uma boa notícia para um líder comprometido em estar cada vez mais alerta. Parte 58. Mostre como se faz. Ouço, esqueço. Vejo e me lembro. Faço e entendo. Confúcio. É comum ver grandes esportistas serem promovidos a treinadores, mas nem sempre eles obtêm bons resultados. Às vezes demonstram simplesmente que não são muito bons para o cargo, e há um motivo nada misterioso para isso. Esses esportistas não têm a consciência do que os tornou grandes jogadores. Muito do que faziam como jogadores era intuitivo e inconsciente. Por isso, têm dificuldade de ensinar aos outros o segredo do seu sucesso, já que não sabem qual é. O melhor treinador de rebatedores de beisebol que já existiu foi Charlie Lau. Ele foi instrutor de George Brett, um dos maiores rebatedores de todos os tempos. Contudo, Charles Lau era, no máximo, um rebatedor medíocre. Charlie teve de lutar muito para ficar entre os times da primeira divisão e manter o emprego. Com muito esforço, aprendeu a rebater, tornando-se extremamente consciente de como fazer aquilo. Por isso, era fantástico para ensinar. Portanto, quando descobrir qualquer coisa que os membros de sua equipe não estejam executando com a eficiência que você esperava, pegue o bastão com as próprias mãos e mostre-lhes como fazer. Cristina queria nossa opinião sobre um problema que estava enfrentando com a equipe. Mas meu pessoal não é muito bom com os clientes, disse ela. Acho que perdem muitas oportunidades de negócios. Acho que se eles falassem com os clientes de modo diferente, fizessem mais perguntas, se interessassem mais por suas vidas, encontrariam outras áreas em que seriam capazes de ajudá-los. Descobririam um produto ou serviço que pudesse ser útil ao cliente. Em vez disso, meus funcionários apenas vendem coisas. Comportam-se como meros recebedores de pedidos, e nossas vendas não estão tão altas quanto poderiam. O que fazer a respeito? Primeiro, enviei essa opinião por e-mail para toda a equipe, mas isso não surtiu o efeito, disse Cristina. Depois liguei para os supervisores e disse: quero que vocês levem seu pessoal a fazer mais tal coisa. E deu certo? Não.
O que mais você fez? Entrei em contato com o RH e disse que precisávamos de treinamento para melhorar o relacionamento com o cliente e aumentar as vendas. Como foi o treinamento? Não houve treinamento, respondeu Cristina. Ainda estou esperando a resposta da minha solicitação. Cristina, faça isso você mesma. Um líder eficaz que motiva os outros a atingir um desempenho excelente mostra como se faz. Um verdadeiro líder sabe o que quer que a equipe faça, vai até lá e o demonstra. Vimos quando, mais tarde, Cristina falou com a sua equipe. Hoje vou trabalhar com vocês, disse ela. Quero falar com os clientes que chegarem. Só quero que me deem assistência, estejam presentes, ajudem, façam perguntas caso lembrem de alguma, mas iremos, eu e vocês, falar com alguns clientes à medida que eles chegarem. Cristina aprendeu a motivar os seus funcionários como gostaria que agissem. Aquele foi o seu novo ponto de partida, e por meio daquela abordagem, seu pessoal se animou e entendeu rapidamente o que fazer. Se você apenas diz às pessoas, quero que façam mais do que isso, vocês precisam melhorar naquilo, suas palavras podem entrar no ouvido e sair por o outro, ou até pior. Isso pode fazer com que as pessoas assumam uma postura defensiva por não estarem seguindo o que o líder determinou. Para motivar de fato, fale menos e demonstre mais. Parte 59. Focalize como uma câmera. A maioria das pessoas bem-sucedidas que conheço ouve mais do que fala. Bernard Baruch. Queremos introduzir aqui um tipo de liderança que encontramos apenas em 1 em cada 10 líderes com quem trabalhamos. Nós a chamamos de liderança com foco. É a capacidade do líder de estar absolutamente concentrado. E o que chamamos de concentração não é algo intenso, pesado, como se você estivesse forçando algo. Na verdade, é o oposto. É um senso de foco muito mais relaxado. Assim queremos que imagine uma câmera procurando o foco. Você está olhando através da câmera e a imagem parece embaçada. Você gira o disco ou pressiona o botão do foco. Basta movê-lo suavemente para um lado ou para o outro, e de repente todo o quadro entra em foco. O mesmo pode acontecer com sua perspectiva de líder. Por exemplo, quando uma pessoa entrar na sua sala e se sentar, você começará a se concentrar nela da mesma forma que uma câmera focaliza, até que ela entre em foco, de um modo suave, relaxado e pleno. Então você dirá, conte-me o que tem em mente, está tudo bem? Vamos conversar. Seu colaborador perceberá esse modo gentil e relaxado de entrar em foco e se sentirá honrado com isso. Ele vai pensar, é como se houvesse apenas 2 pessoas no mundo nesse momento. Parece que estamos numa ilha deserta e temos todo o tempo à nossa disposição. E você estará totalmente aberto, pensando, estou ouvindo você. Essa conversa nos conduzirá ao cerne da questão. Vamos trocar ideias. Vou lhe fazer perguntas e descobriremos o que pensamos sobre isso. Não vou lhe dizer o que você fazer e nem tenho um plano secreto. Estou totalmente aberto. Sou como uma câmera. Haja assim e será um grande líder. Você já conhece o outro tipo de líder? O que chega às reuniões levando seu palm top e, enquanto as pessoas estão falando, responde e-mails, atende o celular a cada 2 ou 3 minutos e ainda tenta estar presente à reunião? Ele pensa que executa várias tarefas ao mesmo tempo, mas na verdade não está concentrado. E todos que entram em contato com esse tipo de líder se sentem diminuídos por essa falta de foco. Conversamos com Richard, que tem um chefe com esse tipo de comportamento. Sinto que ele nunca tem tempo para mim, disse Richard. Parece que preferia não estar falando comigo naquele momento. Esse líder sabe que em algum nível, todas as 100 pessoas com quem se comunicou naquela semana, por e-mail, fax, telefone, pessoalmente ou andando no corredor, se sentiram desprestigiadas por tal comportamento. Bem no fundo, o chefe problemático sabe disso e sente algo desagradável. Precisa acabar com a sensação de que as coisas não vão bem, mas, em vez de diminuir o ritmo, ele acelera. Certa vez eu disse a um gerente que se comportava assim que ele deveria usar um aviso pendurado no pescoço. Um aviso? É como as pessoas fazem no centro de tratamento quando tentam resolver uma questão pessoal. O aviso deveria dizer:
Não tenho tempo para você. Ele ficou em silêncio. Você também poderia enviar uma resposta automática por e-mail dizendo: não tenho tempo para você. Eu jamais faria isso, disse ele. Está fazendo isso agora. Está enviando tal mensagem nesse momento. Se seguisse a minha sugestão, você apenas faria a coisa de modo mais explícito. Quando treinamos pessoas a se abrir e se concentrar em seu pessoal, isso acaba poupando o tempo delas a longo prazo. Administrar uma equipe motivada e confiante requer muito menos tempo do que administrar uma equipe desmoralizada e aborrecida. Parte 60. Administrar é fácil. Considere sempre fácil o que precisa fazer, e será. Emily Coué, psicólogo francês. Um pensamento é mais que um pensamento, ele cria a sua realidade. O papel do pensamento na administração das pessoas e resultados não pode ser subestimado. A maneira como você encara o seu trabalho é mais importante do que qualquer suposta realidade interpretada sobre o seu trabalho. Se achar que motivar pessoas é difícil, será difícil. Não há nenhuma diferença. Como disse Shakespeare, não há nada bom ou ruim. O pensamento é que faz parecer uma coisa ou outra. Se você pensar que é difícil e desconfortável falar ao telefone, então será. Se acreditar que será feliz e relaxado falando ao telefone, então ficará. É importante ver o poder do pensamento no mundo da liderança. Se seus pensamentos o põem para baixo, você não vai se relacionar bem com as pessoas. A liderança requer altos níveis de humanidade. Para sermos grandes líderes, precisamos compartilhar nossa humanidade. A chave para se tornar um líder bem-sucedido em motivar os outros está no seu pensamento. Napoleão Hill, em seu livro Pense e Enriqueça, dizia que se imaginar numa posição perfeita é o primeiro passo para ser bem-sucedido. Várias pessoas seguiram suas instruções e chegaram lá. Também somos capazes de fazer isso. É fácil? Pode ser. Pois, como disse o celebrado filósofo Coué, considere sempre fácil o que precisa fazer. E será. Tenha certeza de uma coisa: nunca será mais fácil do que você pensa. Olá pessoal, eu sou a Diggs, assistente do professor Diego Melo. Se você chegou até aqui, é sinal que você realmente está acima dos 85% que já ficaram no primeiro vídeo. Eu quero te dar os parabéns por sua persistência em estudar mais sobre a motivação na liderança. Essa é uma matéria que trará muitos resultados em sua vida profissional. Agora, é hora de conferir as novas anotações e separar um tempo para refletir sobre o que aprendeu com mais esses 20 capítulos do audiolivro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas. Lembre-se que existem informações muito importantes na descrição. Desça um pouco sua tela para conferir melhor. Se você ainda não se inscreveu no canal do professor Diego Melo, agora é a hora ideal para isso. Está curtindo esse audiolivro? Então, comente aqui quais são os pontos que mais chamaram a sua atenção nesses 20 capítulos. Me fala também quais deles você irá começar a colocar em prática imediatamente em sua nova rotina diária. Ficamos no aguardo de sua participação. Te vemos no próximo vídeo. Abração e bons estudos!